Como você sabe se realmente tem o Espírito Santo? Quero te mostrar 7 sinais bíblicos que demonstrarão de uma vez por todas que todos nós temos o Espírito Santo. Então, se você já duvidou ou se perguntou sobre a presença do Espírito Santo em sua vida, ou se conhece alguém que se pergunte se tem o Espírito Santo, esse vídeo é para você. Essas mensagens solidificarão de uma vez por todas em seu coração as 7 transformações que o Espírito Santo opera na vida do crente. Há momentos em nossas vidas em que sentimos uma necessidade profunda de algo maior, uma força, uma luz, um guia que nos leve por caminhos seguros e nos transforme de dentro para fora. Para o crente, essa força é o Espírito Santo. Quando ele entra em nossa vida, tudo muda. Não apenas pequenas mudanças, mas transformações radicais, como a tempestade de graça e poder que invade cada aspecto do nosso ser. Hoje, vamos falar sobre as 7 coisas que acontecem quando o Espírito Santo entra na vida de um crente. Primeira transformação: convicção de pecado. Imagine uma sala escura, onde por muito tempo você se acostumou com a penumbra. De repente alguém acende uma luz brilhante e você vê todas as imperfeições que estavam escondidas. Assim é quando o Espírito Santo entra na vida de um crente. Ele acende a luz em áreas que estavam em escuridão, mostrando aquilo que precisa ser transformado. O pecado, que antes era invisível ou até mesmo justificado, agora é revelado com clareza. O Espírito Santo não nos acusa como um juiz implacável, mas nos convence como um amigo amoroso que deseja o nosso bem. Ele nos mostra os erros, as atitudes egoístas, as palavras impensadas, mas essa convicção não vem para nos condenar, e sim para nos libertar. É o início de um processo de cura, onde reconhecemos o que precisa ser mudado e buscamos perdão. O crente experimenta essa convicção, sente a necessidade urgente de arrependimento. Não é mais possível viver como antes, ignorando a verdade. A presença do Espírito Santo torna impossível viver em paz com o pecado. E esse é o primeiro passo para a transformação, menos a convicção de que algo precisa mudar. Segunda transformação: poder para vencer o pecado. Mas o Espírito Santo não apenas nos mostra o que está errado, ele nos capacita a mudar. O pecado, que antes parecia ser uma prisão inescapável, começa a perder o seu domínio sobre nós. Aquela luta constante contra hábitos, vícios e padrões destrutivos começa a mudar de rumo. Há uma força nova dentro de nós, que vem do próprio Espírito Santo. Quando ele entra em nossa vida, não somos mais escravos do pecado. Isso significa que podemos resistir às tentações que antes nos derrubavam. Podemos vencer os vícios que antes nos controlavam. Essa força sobrenatural nos capacita a viver em santidade. Claro, a caminhada é diária, mas agora temos o poder de lutar e vencer. Há um momento em que o crente percebe que as batalhas que antes pareciam impossíveis de vencer começam a ser superadas. Não é porque ele se tornou mais forte por conta própria, mas porque o Espírito Santo está nele. Essa capacitação transforma o crente, dando-lhe não apenas a capacidade de resistir ao mal, mas de viver uma vida em vitória. Uma vida que reflete o caráter de Cristo. Terceira transformação: o fruto do Espírito. Em medida que o Espírito Santo vai operando em nossa vida, algo maravilhoso começa a brotar de dentro de nós. O fruto do Espírito. A Bíblia nos fala em Gálatas 5 sobre esse fruto menos amor: alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estas são as marcas de uma vida transformada pelo Espírito Santo. No início da caminhada, pode ser que algumas dessas virtudes estejam em falta. Talvez o crente se veja como uma pessoa impaciente ou que tem dificuldade em perdoar. Mas com o tempo, conforme o Espírito Santo vai moldando o coração, essas características começam a florescer. O fruto do Espírito não é algo que forçamos a aparecer, mas que naturalmente cresce
à medida que permanecemos em comunhão com Deus. É impressionante ver como o caráter de uma pessoa começa a mudar de dentro para fora. O que antes era uma natureza áspera, cheia de conflitos e angústias, agora se torna uma vida marcada pela paz e pelo amor. O Espírito Santo transforma não apenas as ações, mas o próprio ser. As pessoas ao redor começam a notar essas mudanças, e o crente se torna uma testemunha viva do poder de Deus. Quarta transformação. Guia para a verdade. Vivemos em um mundo cheio de vozes, to-dos, os, de-ash. Somos bombardeados com opiniões, conselhos e informações. Em meio a tanto barulho, pode ser difícil discernir o que é verdade, mas o Espírito Santo é nosso guia. Ele nos conduz em toda a verdade, como Jesus prometeu em João 16:13. Quando o Espírito Santo entra na vida do crente, ele ganha uma nova sensibilidade para a verdade de Deus. A Bíblia, que talvez antes fosse difícil de entender, agora se torna viva. As palavras saltam da página e falam diretamente ao coração. O Espírito Santo nos ajuda a discernir o que vem de Deus e o que não vem. Ele nos protege de enganos e nos guia em decisões sábias. Quantas vezes estamos diante de escolhas difíceis, sem saber qual caminho seguir? É nesses momentos que o Espírito Santo nos guia. Ele não grita, ele sussurra. Sua voz é suave, mas clara. E quando seguimos sua orientação, encontramos paz. Não há mais confusão, porque sabemos que estamos seguindo a verdade. Quinta transformação, dons espirituais. Uma das coisas mais extraordinárias que o Espírito Santo faz na vida do crente é conceder dons espirituais. Esses dons são habilidades sobrenaturais, dadas por Deus para a edificação da igreja e para o cumprimento de sua obra na terra. Cada crente recebe dons específicos, conforme a vontade do Espírito Santo. Esses dons podem variar. Alguns recebem o dom de profecia, outros de ensino, cura, administração ou até mesmo falar em outras línguas. Independentemente do dom, todos têm o mesmo propósito: servir ao corpo de Cristo e glorificar a Deus. O crente começa a perceber que ele tem um papel único no reino de Deus e que o Espírito Santo o capacitou para cumprir esse papel. Esses dons não são para exaltação pessoal, mas para o serviço. Quando o crente entende isso, ele começa a usá-los de maneira humilde e poderosa. Ele descobre que, através do Espírito Santo, pode fazer coisas que nunca imaginou ser capazes. Deus o usa como instrumento para abençoar outras vidas. E essa é uma das maiores alegrias que o crente pode experimentar. Sexta transformação. Testemunho poderoso. Uma das marcas mais evidentes de uma vida cheia do Espírito Santo é o desejo de compartilhar o Evangelho. O crente que foi transformado por essa presença divina não consegue guardar isso para si. Há um fogo dentro dele, uma urgência de contar aos outros o que Deus fez em sua vida. Ele se torna uma testemunha viva do poder de Deus. Essa transformação é visível. As pessoas ao redor começam a notar que algo diferente aconteceu. As palavras do crente são cheias de poder. Suas ações refletem o amor de Cristo, e isso atrai outros. O Espírito Santo capacita o crente a ser um testemunho eficaz, dando-lhe coragem e sabedoria para falar no momento certo, com as palavras certas. Muitas vezes, o simples testemunho de uma vida transformada é o suficiente para tocar corações e abrir portas para o Evangelho. O crente não precisa ser um grande orador, ele apenas precisa viver de forma autêntica, deixando o Espírito Santo agir através dele. E assim, o reino de Deus cresce, uma vida de cada vez. Sétima transformação. Certeza da salvação. Por fim, o Espírito Santo nos dá uma das maiores bênçãos que podemos receber: a certeza da nossa salvação. Em um mundo cheio de incertezas, onde tantas coisas são passageiras, o crente pode descansar na segurança de que sua vida está nas mãos de Deus. O Espírito Santo testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa certeza não é baseada em sentimentos ou em circunstâncias, mas em uma convicção profunda que vem do próprio Espírito de Deus. Mesmo em meio a dificuldades, o crente pode dizer com confiança: eu sou de Cristo. Nada pode me separar do amor de Deus.
Essa paz é indescritível e é uma âncora firme para a alma. O crente que tem essa certeza vive de forma diferente. Ele não teme o futuro, não se abala com as tempestades da vida, porque sabe que sua salvação está garantida. Espírito Santo lhe dá uma confiança inabalável, uma alegria que excede todo entendimento. Essas são as 7 coisas que acontecem quando o Espírito Santo entra na vida de um crente. Ele traz convicção de pecado, nos dá poder para vencer o pecado, produz o fruto do Espírito em nós, nos guia em toda a verdade, concede dons espirituais, nos faz testemunhas eficazes e nos dá a certeza da salvação. Quando o Espírito Santo entra, tudo muda. O crente nunca mais será o mesmo. Ele se torna uma nova criatura, transformada pela presença de Deus. Essa é a maravilha de caminhar com o Espírito Santo. Não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.